Fala galera, aqui é o Caco. Estou passando aqui para fazer um resumo do Kanban Brasil. Então, um evento aqui que aconteceu semana passada. Então, eu estive lá dessa vez aí como participante, né? Mas já tive como palestrante outras 3 vezes no evento. Um evento que, sempre tento prestigiar, participo desde 2017. E quero trazer para vocês aqui, quem talvez não conseguiu estar lá ou ficou acompanhando, né? Eu compartilhei alguns insights lá no Instagram e quero trazer insights aqui para vocês, tá? A ideia aqui é vou compartilhar como se fosse, né, um papo aberto, trazendo aqui o principal aí que rolou no evento. Então, bora lá. Eu vou ir trocando aqui, passando tela, compartilhando as fotos aqui que eu tirei do evento. Então, principalmente, né, o que que a gente tinha no evento? Esse aqui é o evento, né? Ele estava com essa chamada aqui orientadas ao cliente, né, organizações obtendo resultados muito além da agilidade. Então, aconteceu aqui no dia 13 e 14 de 2023. Então, aqui eram os keynotes e tinha todo, né, o programa, né, que estava rolando aqui, mas eu vou passar aqui para vocês. Então, esse era o evento, né? O evento acontece ali no hotel, né, no Grand Mercury. Então, é bem legal ali, a organização muito boa, sempre, né, tudo impecável, assim, muito o almoço bom também, todos os cofres e a estrutura do hotel bem legal. E eu vou passar aqui com vocês aqui as fotos, né? Então fui bastante foto, sempre que tiro, né, fotos aqui do evento e quero compartilhar com vocês aqui, principalmente aqui as fotos, né, do evento. Então, aqui foi um pouco, né, de como o que tinha, como estava organizado ali o evento. Então, era né, uma série de cadeiras ali que eu estive fazendo a abertura. E essa aqui era a grade, né, do que a gente tinha aí no primeiro dia. Então, o que que a gente tinha aqui, né? Então, era a abertura do Yoshima, depois aqui teve o keynote do David Anderson falando aqui do 20 anos de fluxo, vou entrar a fundo. E depois abria, né, duas trilhas aqui, né, de palestras, né? Eu fui, basicamente aqui na parte da manhã, eu fui nessa aqui do Alcides do Ari, e depois na parte da tarde eu fui nessas três aqui, nessas três palestras aqui, que é o que eu vou resumir para vocês. Então, tem outras palestras aqui que eu não vou trazer aqui porque eu não participei, né? Então, não tenho como compartilhar com vocês, né? Esse aqui foi o primeiro dia e depois tem o segundo dia também. Beleza? Então, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Então, primeiro dia, né? Então começou aqui com o David Anderson, né? Ele começou a trazer aqui, né, os insights e ele fez uma palestra bem nostálgica aqui e até bastante interessante porque ele trouxe, né? Se você for ver, ele trouxe bastante elementos e bastante informação que é da década do ano 2000, né? Que vem e remete ao tema da palestra dele aqui, que foi os 20 anos de Kanban. Então, onde, né, ele começou com essa aqui do Barry Bowen, né, que é uma gestão, né, pobre e vai aumentar, né, o custo do software, né, mais rapidamente do que qualquer outro fator, então trazendo a importância, né, da gestão. E ele trouxe, né, uma palestra recheada aí de elementos, então trouxe referência ao Donald Bernstein, vários, né, os conceitos, é, os conceitos que estavam trazendo, né, naquela época, contou um pouco, né, também da história, né, de quando começou ali com o método Kanban, que foi, né, bem interessante. E acho que o grande insight, assim, né, que o David trouxe, ele trouxe algumas lições para a gente. Eu vou até pegar aqui do meu caderninho. É, ele trouxe, né, a palestra dele em uma série de lições. Eu anotei algumas aqui que eu acho que foram mais as mais importantes, né? Eu anotei aqui que basicamente informação é igual valor, então, né, você tem a informação, então a informação é valiosa, mas ela também é perecível. Acho que, né, isso está aqui nesse slide aqui, onde ele, né, compartilhou aqui. Então ela perece com o tempo, então isso o que que mostra, né? Que, pô, de nada adianta às vezes a gente fazer um baita discovery, um trabalho grande para trazer a informação para o nosso produto ou serviço, e essa informação ela vai se degradando com o tempo. Então o item antigo lá no teu fluxo, ele também degrada, né? Então a informação degrada, então isso também mostra que ela aumenta o risco, né, e traz outros elementos. É,
Então ele fez essa referência aí com a banana, né? Que a banana vai apodrecendo, então, né? Que isso é perecível. Então, aqui já foi para a lição 3, mas eu tinha anotado aqui outras duas lições aqui, né? Que era acompanhar o item na ótica do cliente, né? O customer item. Então, que é uma referência que a gente vem sempre falando, né? De poder impactar o cliente, impactar a cadeia de valor, né? O customer lead time. Então, se você não acompanha o item na entrega que impacta o cliente, né? Possivelmente você não consegue impactá-lo, né? Ou mexer na gestão ali nesse ponto. Então, um Customer Lead Time menor, que foi a lição 2 aí, é um menor custo de estoque, então, que faz essa referência aqui da informação, né, perecível. E ele trouxe aqui depois, né, na lição 3 que ele disse que, eu anotei aqui que um WIP alto, né, é um ato irresponsável, onde ele trouxe aqui referências ao, né, o trabalho do Donald Henderson também, sobre a orientação no trabalho em progresso e como isso, né, se impacta no tempo. Então, ele trouxe, inclusive, essa referência, né, desse gráfico, onde traz a informação, né, nesse eixo vertical, né, e a questão de confiança que a gente tem. Então, ele trouxe aqui para mim, aqui foi um ponto importante também, que muitas vezes a gente quer sempre ter o máximo, né, de informação para ter o máximo de confiança, só que chega um ponto que tá bom o suficiente. Para mim, o grande insight, talvez, da palestra foi esse aqui, sabe? Talvez passou desapercebido para alguns, mas para mim esse aqui mostra que quanto um profissional experiente faz a diferença, né? Porque um profissional experiente, ele sabe exatamente mais ou menos próximo desse momento de parar, né? Um profissional talvez menos experiente, ele acaba sempre querendo ter mais informação e a gente vê que quanto mais tempo, né, aqui, ó, nessa variável aqui, tempo e custo, eu não consigo aumentar tanto a confiança. Chega um ponto aqui que, pô, o custo não vale a pena, né? Para aumentar um pouquinho de confiança demora mais um montão de tempo. Então, achar esse ponto aqui é bem valioso, né? E faz uma referência com o Discovery, né? Quando a gente está descobrindo uma oportunidade. Então, isso aqui para mim foi bem valioso, né? Um insight legal e eu anotei basicamente esse ponto aqui, né? Onde saber quando parar. Depois aqui vou para a lição 4, né? A lição 4 ele trouxe aqui que, né, não podemos gerenciar o que não podemos ver, né? Tem várias frases que falam, né, dessa referência, mas ele traz aqui a importância, né, de você trazer o reporte e mostrar as informações aí do que estão acontecendo para a tomada de decisão, né, e principalmente com foco em reduzir, né, o lead time, entender a cauda longa. Então, principalmente essa questão de reportar as informações que vão te ajudar a tomar a decisão, né, e que vão ajudar a ter mais foco, né, e reduzir o lead time. No item 5 aqui ele trouxe, né, a questão de equilíbrio, né, que a gente tem que olhar, né, cuidar da capacidade, que não é nada novo, se a gente for ver, né, algo que a gente sempre fala, olhar a capacidade e demanda, inclusive já está lá no STAT, que é um dos passos. Mas o importante aqui, né, na sacada que ele trouxe, que é algo também que a gente já compartilha, que é olhar a capacidade, né, pela questão de quanto você entrega, né? Então, olhar por esse aspecto. Então, dessa maneira, né, você consegue aqui, né, tirar bastante insight. E depois, o que mais ele trouxe aqui? Eu anotei aqui também que, né, as etapas, né, não são passagens de bastão. Deixa eu ver em qual momento que ele estava aqui. Ele fala aqui das demandas de falha, né, questão de qualidade. Aí ele trouxe aqui, né, sobre gerenciar também o fluxo, isso, né, melhora bastante, né, a taxa de entrega aí, com a redução, né, do lead time. E, né, ele traz que, né, na era do fluxo a gente consegue, né, impactar bastante aí, né, a produção. E a lição 7, pô, uma lição bastante já comum também, né, stop starting e start finishing, né, foco no flow. Mas uma das mensagens que eu anotei aqui no caderno, não sei em qual slide que está ali, que, né, principalmente as etapas não são necessariamente passagens de bastão, né, elas são mudança no estado de informação do trabalho.
que está em descoberta. Então é como se o fluxo fosse cada etapa que você vai passando, você vai abrindo mais, né, e tendo mais revelação ali do que é o trabalho e o resultado, né, para que você possa de fato, né, impactar. Então aqui um resumo rápido, né, do que o David trouxe, e aí ele trouxe, né, por final, acho que foi uma coisa nova aí, que talvez pode, né, marcar alguns, ele trouxe esse, né, introduzindo um Agile Management Adoption Model, então, que seria né, originalmente aí errado, né, chamado de Agile Maturity Model. Mas a ideia dele, o que eu entendi, a minha sacada foi, pô, ele está tentando trazer uma simplicidade para a galera da agilidade, né, conseguir também se conectar com a ideia do flow. Então ele trouxe aqui, né, os vários estágios, estágio 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então acho que é uma intenção boa, né? Parece um movimento da Kanban Invest de aproximar mais da galera do Agile e também, né, conversar de uma maneira mais simplificada, trazendo uma maneira mais simples de olhar também o Kanban Maturity Model, né, para esse foco. Achei interessante, né, e vale, depois eu vou fazer um aprofundamento só desse tópico. Mas essa foi a palestra do David, né, então ele trouxe toda essa... No final, eu lembro que a reflexão foi, pô, e os problemas que a gente tinha lá, né, em 2002, 2003, eles ainda são muito diferentes ou são parecidos? Então, essa foi uma grande, né, reflexão aí que o David trouxe, eu achei, né, curioso, porque levou a uma reflexão que, pô, muitas vezes a gente ainda está, né, preso aí em problemas que ainda se repetem, né? Então, então essa foi, né, a palestra do David, ele fechou aqui com as 8, né, lições do Flow, então foi todos os itens, né, as 8 lições que ele trouxe, eu dei highlight aqui em algumas delas para vocês, né, e trouxe também, né, a forma ali do Agile Management, então que são os passos aí, né, que ele trouxe aí também, eu entendo que esse é um material novo, para, né, a gente ficar atento aí, provavelmente vai ter alguma coisa aí da Kanban University, né, e agradeceu aí a palestra. Então, essa aí foi a primeira, tá, galera? Foi o Keynote. Então, e dessa maneira aí, a gente já trouxe, né, a primeira palestra aí do David, tá? Se você está assistindo aqui, provavelmente você, né, você está vendo gravado, porque eu estou gravando aqui para vocês. Provavelmente aí no YouTube aí vai ter algum lugar que você vai conseguir. Eu vou botar um marcador, né, onde começa e termina cada palestra. Então, se você quiser, você pode navegar, né, nas outras palestras aí para conseguir chegar lá. Beleza? Então vamos para a próxima aqui. Deixa eu, deixa eu ir para a próxima. A próxima foi uma palestra super legal, né, que eu fui do Alcides. Então, o Alcides trouxe, né, uma palestra bacana aqui também de, né, orientação cliente e persona. Então, vamos trazer aqui para vocês aqui para a gente compartilhar. Bora lá. Então, aqui foi, né, esse é o Alcides. Alcides trouxe a palestra A Verdade Está Lá Fora, né, Pessoas Além das Personas. Então, a palestra dele foi bacana, onde, né, eu vou tentar resumir, né, de forma mais sintetizada, né, as próximas aqui. Mas o Alcides trouxe, né, uma questão interessante que muitas vezes as pessoas fazem um trabalho grande, com uma consultoria ou por elas mesmas, para identificar os personas e depois construir os produtos e os serviços em cima, e não revisam mais o persona, né? Esquecem, aquilo vira um papel, né? E as pessoas usam isso. Ele trouxe na experiência dele, né? Viu isso em algumas empresas e tudo mais. Então, por isso a palestra dele, né? As personas estão lá fora, né? Para você olhar o persona, olhar ele de fato que ele existe, né? E não necessariamente olhar ele como uma ficha. Então ele trouxe esse dilema da creche. Pô, agora na época, no dia eu lembrava, eu já não estou mais lembrando aí do dilema da creche dele, mas é, ele está, né, trazendo que o cliente é a parte mais importante. Então, se é tão importante, pô, será que a gente deveria ter o cliente de verdade ou uma persona imaginária? Né? Então, o dilema da creche foi uma questão de atraso e multa que ele trouxe ali, eu lembrei aqui, onde a creche tinha um problema, né, onde as pessoas, os pais, né, atrasavam para pegar os filhos.
Então, eles, pô, na intenção de resolver o problema, em vez de falar com os personas, que eram os pais, eles foram lá e botaram uma política, falaram, ó, agora, cada vez que vocês atrasarem, vai pagar multa. E aí, na prática, os pais começaram a atrasar mais, porque eles começaram agora a se sentir na permissão de atrasar, porque, beleza, eu vou pagar a multa, então eu posso atrasar. Então, na verdade, o tiro saiu pela culatra, né, onde deu errado, né, e a história que ele trouxe aqui foi justamente essa. Pô, você muitas vezes tenta resolver o problema, mas não fala com o teu cliente sobre o problema, né? Então você precisa falar com ele. Né? Outro insight interessante foi esse que ele trouxe, né? Ó, aqui tem um persona, né? Um homem nascido em 1948, criado no Reino Unido, casado 2 vezes, vive num castelo, rico e famoso. Né? Os dois personas aqui, tanto o rei, né, quanto, né, eu acho que é o Ozzy ali, são tem a mesma característica de persona, mas tem pô, comportamentos e necessidades totalmente diferentes. Então é importante você ir além, né, das características mais básicas, né, entender comportamento, entender desejos, entender dores. Então essa aqui foi, né, um insight bem legal. E o outro insight aqui, né, o Alcides também trouxe como eles aplicaram, né, informações das pessoas, das necessidades e como eles aplicaram, né, também o Fit for Purpose para conseguir identificar aí as respostas e classificar os clientes deles, né, com base nas necessidades. Um negócio interessante, ele não aprofundou, mas ele disse que eles usaram também o chat GPT para encontrar as narrativas, né, e tentar agrupar, então, que é uma coisa que eu venho também trazendo aí, que o chat GPT é o aliado do gestor. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, também dá uma olhada lá, né, no meu Instagram, ou se você está na minha base de e-mail, ou olha lá no LinkedIn, eu compartilhei um material super legal de como você pode usar o ChatGPT, né, para fazer análises. E, né, por fim, aqui ele mostrou toda a classificação, né, de o resultado dos treinamentos, o que eles têm aplicado, como eles têm aplicado o Fit for Purpose também na persona deles interna da Suzano, né, de treinamentos. Então, nos treinamentos, então eles avaliam aqui qual que era a expectativa, posicionando, fazendo as análises. Então, foi bem legal. Né? Então, essa aqui foi a palestra, né, do Alcides. É, foi muito legal, acho que valeu bastante a pena. Trouxe insights, né, bacana e acho um tema que muitas vezes não se fala, né? A gente fala da orientação ao cliente, mas de como a gente define, né, o cliente, muitas vezes já parte do pressuposto, não, já temos o persona, já sabemos quem é, mas acho que você tem que ficar sempre revitalizando, né? Sempre consultando aí quem é o teu cliente ideal. E o Fit for Purpose também, né, vai nessa linha, né, de classificar aí. Tá bom? Então, acho que esse é o insight aí, né? Assim, o Alcides terminou a palestra dele, né? Não espere mais, ensine, então busque, leve essas, né, informações, ensine a sua empresa, tanto o Kanban quanto a orientação ao cliente, para que, né, você possa melhorar os resultados. Aqui ele trouxe, né, algumas referências aí e deixou aqui os contatos dele. Beleza? Então, essa aqui foi a primeira palestra, né, que eu fui do Alcides. A próxima palestra aqui foi do Ari do Amaral, né, um grande amigo, então vou trazer aqui também. E aqui era do outro dia, né, do próximo dia, mas vamos focar no dia de hoje. Então, esse aqui é o Ari, então o Ari trouxe potencializando o Kanban e potencializando a gestão de fluxo com o Kanban, usando a teoria U. Então, um tema novo, né, a teoria U está começando a ser difundida aí, pelo menos eu comecei a ter contato a partir do ano passado. Então, o Ari é uma das pessoas aí que está sendo entusiasta do tema, né, junto com o Rafael Albino, Mayra, né, e mais outras pessoas aí que estão aprofundando o tema. E o Ari trouxe, né, uma palestra bacana aí para trazer luz ao tema, né, e do Otto Scharmer aí para que a gente possa entender um pouquinho mais. Então, o Ari trouxe, né, que a teoria U aumenta a consciência sistêmica, né, e o Otto Scharmer, ele é um cara que trabalhou com o Peter Senge, então ele está trazendo, né, toda essa evolução, né, do que vem depois aí da gestão, da administração, e trouxe, né, uma série de contextos aí para a gente poder aprender e aprofundar. Beleza? Então vamos lá. Espera aí só um pouquinho. Então o Ari começou a provocar, né, sobre as dificuldades aí de habilitar a gestão de fluxo nas empresas. Ele trouxe aqui que, né, dentre as principais dificuldades que ele né, visualiza são a falta da visão holística, né, de ponta a ponta, que é também um ponto bastante explorado,
falta de conexão dos métodos e processos com o negócio e a falta de foco na compreensão da pessoa dentro do sistema, né? Como eu, dentro do sistema, impacto todo, né? Impacto o cliente aqui. Então, esse foi, né, o que o Ari trouxe aqui. E aí ele trouxe, né, alguns aspectos aqui também. Pô, manter métricas de fluxo de trabalho dentro das políticas explícitas também, né? São dificuldades, métricas de fluxo desconectadas e não entendimento do todo. Então, esses foram os elementos, e daí o Ari trouxe aqui que ele usa, né, como referência aí para guiar a mudança, né, o modelo de ADKAR. ADKAR é, né, do acrônimo em inglês, né, de consciência, se eu não me engano, é acknowledge, daí desejo, knowledge de conhecimento, habilidade, e reforço. Então, que vem lá do ADKAR. Então, onde você passa por esses estágios, né, do consciência, desejo, conhecimento, habilidade, reforço. Reforço é tipo a manutenção. Então, onde sempre quando algo falta, né, onde falta algum elemento, ele trouxe, se falta consciência, vai ter confusão. Se falta desejo, vai ter resistência. Se falta conhecimento, vai ter medo e ansiedade. Se falta habilidade, vão ter frustração. Se falta reforço, vai ter regressão. Ou seja, chega a um ponto e desanda, né, e volta o estágio aí. E aí é onde entra a teoria U, né, que traz todos esses elementos. Eu vou trazer de uma forma resumida, né, mas o Ari trouxe aí que, né, a teoria U tem essa divisão ecológica, social e espiritual. Então, onde que mistura, né, os vários elementos aí para que a gente possa, né, fazer a mudança. Mas o que mais me pegou aqui foi que vem essa questão de observar, recuar e refletir e fazer um protótipo, né, que é onde tem o U aí, né, onde você reafirma, reconfirma aqui, né, padrões, observa, aí entende, depois age, daí depois gere o ciclo de novo, que eu entendo aí que é onde começa a vir a teoria U. Mas esse slide aqui foi o que onde eu mais tive anotação, onde tive mais insights, né, onde o Ari trouxe que você precisa ter uma mente aberta, né, que é a capacidade de suspender velhos hábitos de julgamento e ver com novos olhos. Essa, para mim, é uma habilidade nossa, né, de agente de mudança, olhar as coisas pela primeira vez. Ter aqui um coração aberto, que é a capacidade de ter empatia e olhar, né, uma situação através dos olhos de outra pessoa. Então, quando a gente está lá entendendo o cenário, né, olhando o dia a dia das equipes, da empresa, a gente se colocando no lugar do outro, e uma vontade aberta, né, que é a capacidade de deixar ir e o antigo, né, e deixar vir o novo. Então isso também a gente tem que habilitar. E para isso a gente precisa, né, de curiosidade, compaixão, né, para o coração aberto e coragem, né, para ter essa vontade aí. Então é isso que, né, para mim pegou bastante aqui. Aí que o Eri trouxe um outro exemplo. E ele trouxe como isso se conecta, né, com modelos, né, de gestão, onde ele trouxe aqui essa conexão, né, com o Fly Level de nível 3, 2, 1, e, e principalmente, né, a gente olhando pelo papel, né, o papel da pessoa gestora de fluxo, onde a gente precisa, né, trazer esse olhar, né, e estar sempre é, orientado, né, a essa busca, né, para a gente fazer o melhor, né, e trazer o melhor. E aí aqui o Ari começou a trazer, né, a questão de, para você ter, né, impacto, né, você precisa ter apoio na tomada de decisão, né, movimentar a consciência, trazer consciência, né, para o fluxo visível, habilitar, né, e trazer transparência aí para que todos, né, saibam exatamente por onde o trabalho flui, por onde ele passa. E que muitas vezes, né, você sabe até o que fazer, né, mas na prática é difícil de fazer. Então, e aí a gente trazendo essa consciência, né, e o formato aqui da teoria U, que foi o que o Ari trouxe aqui, né, na visão dele, né, ajuda aqui a gente a impactar. E aí depois ele trouxe, né, outros materiais aqui que, né, veio mais perspectivas, mas aí ele fechou aqui, né, da teoria com o com Kanban, que é a presença, né, aquela a observação, ter uma escuta aberta, né, as retrospectivas, trazendo outros momentos ali, rotinas já existentes, pensamento sistêmico, né, através do mapeamento de fluxo, a cocriação, através da melhoria contínua. E ele trouxe aqui, né, uma referência também da fórmula da eficácia, né, do Alisson Vale. Eu acho que o grande ponto aqui,
né, que existe mais coisas do que técnicas, né, para o processo de mudança. Então, gostei da palestra do Ari aqui, que acho que me gerou interesse a aprender um pouco mais aí sobre a teoria U e poder aprofundar, né, em como ela pode apoiar aqui a gente no todo o trabalho, né, da gestão de mudança e tudo mais. Né, e o Ari fechou aqui com você só pode compreender um sistema mudando é, e o que mais importa em uma intervenção é o estado interno, né, de quem intervém, ou seja, como você está. Não adianta ser agressivo, né, porque você vai gerar uma agressividade também, né, do outro lado. Então, dessa maneira aí, o Ari, né, fechou aqui a palestra dele, ele deixou aqui algumas referências aqui de livros e, né, fechou aqui o período da manhã. Aí a gente, né, foi para o almoço e voltamos aqui na parte da tarde. Então, se você está acompanhando aí, né, você pode navegar, vai ter né, um slide aí para você poder ir nas outras palestras. Então, na parte da tarde, a gente teve mais 3 palestras e um keynote. Então, eu vou fazer o resumo aqui das outras 3 palestras. Então, esse foi o Daniel, né, do Kanban na Vida. Então, o Daniel, ele escreveu um livro, esse livro aqui, né, Kanban na Vida. Então, ele estava vendendo lá no evento, até, né, comprei dele aqui, né, ganhei aqui um autografado. Então, o Daniel, ele mostrou como aplicou, né, o Kanban na vida dele para ele melhorar a saúde dele e conseguir viver melhor. Então, foi uma palestra bastante inspiracional, né, onde trazendo, né, as questões práticas aí do Kanban para aplicar e gerar resultado para a vida da pessoa. Então, acho que o grande lição aqui, né, foi que o, o Danilo trouxe, né, foi que né, deixar visível o compromisso ali, deixar clara a regra do jogo, né, ajudou ele bastante. Então vamos ver, né? Vou trazer aqui alguns, né, elementos aqui que ele compartilhou com a gente. Então aqui ele mostrou o primeiro quadro dele, né, quando ele começou a fazer, né, o trabalho para se cuidar melhor, então onde ele trouxe ali elementos que ele estava querendo fazer todos os dias e o quadro ajudou ele a trazer a família dele junto com ele. Então, esse foi um elemento bem legal, né? O Danilo trouxe aqui como a família foi o impulsionador, né? Então não estava sozinho, né? Ele estava executando, mas a família dele vinha junto com ele, estava apoiando o processo. Então, isso ele trouxe como bastante importância, né? O trade-off dele é a frase que, inclusive, ele deixou ali no autógrafo, né? Que cada escolha é uma renúncia. Então, esse processo todo que ele, né, passou, ele falou que acabou também se aproximando de outras pessoas, se afastando de algumas, mas como ele próprio diz, né, a cada escolha é uma renúncia. Então, onde, né, o livre-arbítrio é a capacidade de escolher comer um pão integral, mesmo já tendo provado, né, o pão de queijo. Então, que foi aqui que é algo, né, super saboroso. Então, foi, sim, para mim, foi uma palestra que gerou bastante, né, inspiração. O Danilo, depois eu conversei com ele, né, onde na sessão de autógrafo, falei como que surgiu a ideia dele escrever o livro, né? Ele disse que sempre registrava em algum formato de diário ali, depois, né, acabou virando o livro. Ele tinha já a ideia de um dia poder compartilhar isso, né, numa forma mais estruturada. Então ele mostrou a resiliência dele, né? Foi algo que ele começou, se não me engano, em 2022. Então ele tava no processo aí um pouco mais de um ano, mas ele teve um avanço gigantesco assim na questão de saúde, né, onde ele perdeu bastante peso, né, melhorou bastante aí as questões, né, a questão física, exercício, sono, né, peso com a família, e impactou também o trabalho dele, né, onde ele usa o método Kanban lá na empresa dele. Então foi bem legal. Então, quem quiser, pô, procurem o livro do Danilo aí, Kanban na Vida, ou adicionem ele lá no LinkedIn, né? Com certeza ele vai estar super à vontade aí para poder compartilhar com vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos para o próximo. Né? O próximo a gente teve aqui a palestra da Ana. É, a Ana, né, faz parte aí do Kanban Maturity Model, trabalha junto com o David, e ela trouxe, né, uma palestra de um case, né, internacional de, né, Kanban em outros departamentos de uma empresa, numa instituição financeira.
Então ela trouxe aqui os elementos, né, e como foi a jornada. Então é bem interessante. A Ana trouxe como as coisas nem sempre tudo, nem sempre não, na maioria das vezes não é, né? Não é rápido, é difícil, é trabalhoso. Então a Ana trouxe aqui os vários elementos, né, onde ela compartilhou toda a questão da história, mas onde, né, eles decidiram é, focar. Ela mostrou bastante dos desafios, né, que tinham algumas barreiras e nem sempre a mudança acontece, né, de forma no momento que a gente quer. Então ela trouxe um processo aqui de visualizar e mostrar as informações, mostrar os problemas durante uns 2, 3 meses, né? E todo esse processo foi super relevante para que chegasse no momento onde o pessoal realmente engajasse na mudança e mudasse o jogo. Então ela trouxe aqui vários gráficos do lead time, onde tinha, né, muita variação. Então ela trouxe aqui, ó, a questão do lead time de defeito, das solicitações de mudança, das construções, é, e de algum, né, tinha dois tipos de construção aqui, mostrando a variabilidade, né, o quanto demorava, né, as coisas aqui para serem entregues. E só depois disso, né, como eles tinham um lead time alto, também toda a informação ela demorava, né, para sair, né, do outro lado. Então, como eles tinham um ciclo de entrega muito longo, isso também, né, levava um tempo até que, né, aparecesse aqui nesses gráficos. E isso, né, mostrou o quanto ela, né, precisou ser persistente, resiliente ali para, né, trazer isso, né, para os demais aí, para daí sim conseguir discutir o processo, né, escalar e seguir aí para as próximas fases. Então ela mostrou toda a evolução aqui de, né, como que era, né, o primeiro board idealizado, depois, né, o board redesenhado aí do projeto, como que eles foram, né, eles tinham questões de datas fixas, né, a serem atendidas, que era uma instituição financeira, então os projetos já eram longos por natureza, e isso era um desafio, porque, né, acabava sempre ficando, postergando o início e depois gerando risco. Mas ela, né, foi passo a passo trazendo aqui os elementos, né, para trazendo o fluxo de feedback, como que estava, né, acontecendo, as reuniões diárias, né, semanalmente aqui tinha uma ideação, né, em grupo, 2 vezes por mês, né, as retrospectivas, 2 vezes por mês, né, uma reunião de alinhamento ali de projeto, risco e tudo mais, e, né, mais aqui uma reunião aqui né, dos feedbacks aqui do negócio. E, né, foi bem interessante, porque mostrou muito a necessidade da resiliência, né? Então a Ana trouxe aqui também, não foque somente, né, em uma parte ou outra, né? Você tem que olhar o todo e às vezes para fazer o todo se perceber, né, e cada parte se perceber no todo leva um tempinho aqui. Então essa foi a palestra da Ana, né? Ela mostra, acho que se a gente for resumir aqui, é a resiliência, a persistência. Então muitas vezes você também aí está enfrentando resistência e trabalho, dificuldade. E, né, isso não é um caso isolado seu, né? Acontece tanto nas organizações aqui, na sua, na do Brasil, fora do Brasil. E é normal, é comum, e o trabalho do agente de mudança vai lidar com isso, faz parte do nosso trabalho, é natural, tá? Então, não tenha medo, tenha paciência, resiliência, que dá para chegar lá. E para fechar aqui, né, a ciclo de palestra do dia, teve a palestra aqui do Pedro. E essa palestra foi muito legal, onde ele trouxe, né, a simplicidade, como você pode usar, né, e deve usar a simplicidade aí nas questões, né? E eu gosto bastante desse tópico porque eu sou um adepto aí à simplicidade, né? O Pedro, o título da palestra dele era Simplifique para Durar, né? Reduzindo a complexidade organizacional. Então ele trouxe vários elementos, né, onde você pode complicar ou simplificar, ou talvez você tem que equilibrar as duas coisas. Então ele trouxe essa frase aí, né, onde a simplicidade não é sobre você, é sobre quanto emaranhado ou complexo o que você está criando. Então muitas vezes a gente complica as coisas, né, e acaba criando essa complexidade de forma desnecessária. E ele trouxe aí vários elementos, né? Então
Ele trouxe que, né, simplificar é entender os dois textos, né, e criar uma semântica, né, unificando quando você, né, compara coisas. Mas basicamente, né, o que ele trouxe é que simplificar não é fácil, né? É muito difícil, né? Geralmente é mais fácil complicado que simplificar, né? Mas é um trabalho que vale a pena, porque dá resultado, deixa mais fácil, mais barato. Então, é, ele reforçou, né, para que a gente se esforce para criar algo simples primeiro, né? Não como eu crio algo complicado. E esse aqui eu acho que foi um alerta, né, e um lembrete aí para todo mundo. Muitas vezes o pessoal não tem nada e já quer sair de nada para ter muita coisa, né? Então é de nada para um pouquinho mais, né? E talvez vai ter uma hora que tá bom o suficiente, né? Fazendo até correlação lá com a palestra do David lá daquele gráfico, né? Onde, pô, o experiente sabe onde está bom o suficiente. E aí que ele começou a trazer, né, algumas balanças aí, né? Entre ter muita informação e ter facilidade de atualização, né? Onde que eu quero estar? Né? Às vezes você quer ter um gira lá com um monte de campo customizado, não sei o quê, mas daí ninguém usa, ninguém preenche, fica desatualizado, que é muito trabalhoso. Então, ter esse trade-off, né, é importante. Às vezes você vai ter um pouco menos, mas tem confiança, né, na informação. Atribuição do trabalho versus, né, sistema puxado. Então, não é necessariamente ruim um ou outro. A gente sabe que o método Kanban prega o sistema puxado, mas você não sai, às vezes, de um lugar onde tem atribuição para um totalmente para o outro lado, né? Você vai gradualmente. Então, você pode ir navegando essa balança e talvez vai ter coisas que vão ter atribuição definida por algum conhecimento específico, não tem necessariamente problema nisso. Trabalho em paralelo, sem limites, né, ou com limite. Então, né, também outra reflexão. Muito espaço para aprovação ou política explícita. Então, um dia ele trouxe aqui que tudo passava por aprovação, acho que um cenário que eu lembro, falou, pô, tudo passa por aprovação, mas na verdade tudo aprova. Pô, então, se tudo aprova, para que tem aprovação? Né? Só para a pessoa ter conhecimento? Então, ele trouxe esse cenário, né? Ele cenário, ó, vamos remover a aprovação e toda vez que passar por esse momento, você recebe uma notificação e aí você sabe que passou por aqui e pode consultar a hora que quiser. Né? Então, muitas vezes, né, esse passo de aprovação ele é mais só dar uma olhada ali e acaba sendo só um atraso de fluxo, né? E aí você pode, né, trazer facilidade. Então, gerenciar dependência ou eliminar? Então, aqui também tem uma questão importante, né? A gente sabe que o melhor é não ter dependência. Muitas vezes temos. Não, se temos, vamos gerenciar, mas gerenciar com o objetivo de eliminar, não gerenciar com o objetivo de criar um monstro, né? E ter muitas mais dependências. Então aqui a gente tem esse aspecto também, né? Bem importante, foi bem lembrado e bem trazido aqui pelo Pedro. E, né, outro aspecto aqui que ele trouxe foi, pô, muitas vezes a gente quer unificar tudo e botar num negócio gigantão e botar todo mundo para planejar junto. Pô, mas será que você não deveria separar em serviços para buscar a simplicidade? Né, foi essa que é o insight do Pedro, né? E isso tem a ver até com os modelos de quebra, né, do Team Topologies, que, né, eu tenho, né, falado já há algum tempo, o formato da estrutura, né, como você quebra a estrutura organizacional, né, para trazer facilidade de gestão e simplicidade no processo. Então, né, por fim, ele falou, né, você pode mudar o seu produto, você pode mudar o seu produto de lugar na empresa, né, se puder, reorganize, simplifique, né, essa é a mensagem aí que, né, o Pedro trouxe, né, para facilitar, para a gente poder trazer insights aí. Depois, né, que acabou aqui a palestra do Pedro, teve uma sessão, né, de autógrafos aí do novo livro, né, do David Anderson, esse aqui, né, onde o David, né, estava aqui, né, autografando aqui o meu livro. Falei com ele ali, né, sobre Static Canvas, né, que, pô, tá um material super acessado aí, um dos segundo mais acessado aí da Kanban Maturity Model. Então o David estava lá. Depois aí, né, happy hour, vários pessoal aí tirando foto. E, né, teve a palestra final, mas essa, né, eu vou pular aqui e eu vou deixar, né, esse foi o primeiro dia e eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Eu vou fazer uma segunda parte sobre o segundo dia de Kanban Brasil. Então, se você gostou, deixa um comentário aqui. Esse aqui é o canal, né, do Kanban Expert, do meu canal. Então, vou deixar esse vídeo para você que acompanhou aí o primeiro dia do Kanban Brasil. Pensei em trazer mais detalhes, né? O primeiro vídeo que eu deixei lá no Instagram foi mais curtinho. Então, se você gostou, me fala, me manda uma mensagem, vê se te serviu esse conteúdo.
E amanhã eu vou gravar a segunda parte aqui do outro dia, com mais insights aí para vocês, tá? Aqui, o que a gente teve na quinta-feira, só para já deixar de spoiler, tá? Na quinta-feira a gente teve aqui, né, o Mike, o keynote aqui do Alisson, tá? Eu cheguei aqui no keynote do Alisson, não vi a palestra do Mike, então vou comentar daqui para frente. Depois eu assisti aqui do Marcelo Walter e do Rafael Castro, eles falaram, né, sobre a evolução de duas empresas e como isso mescla também com o nascimento aí do fluxo unificado. Depois eu fui na trilha aqui, né, essa palestra do Adriano Vaz, essa palestra foi muito legal, da Veloy, como aplicar o Fit for Purpose, a pesquisa, né, com os clientes, foi 14 mil respostas, muito legal, eu vou trazer aqui os insights para vocês. Depois teve aqui como o pessoal da Ering, né, organizou todos os seus serviços para atender melhor, né, as empresas e impactar o cliente. E, por fim, eu assisti aqui essa do Juliano Granadeiro aqui, sobre métricas, tá? Essas palestras aqui também foram incríveis, mas eu não vi, então não posso comentar aqui com vocês. E, né, o keynote final aqui do Albino, que foi sensacional, estava incrível. Então, acompanhe aí o próximo vídeo, né? Se você está assistindo e eu já tiver gravado, ele vai aparecer aqui em algum lugar aqui, provavelmente aqui do lado. Se não estiver aparecendo ainda, é porque eu ainda não gravei, né? Mas eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 20 de setembro, então eu devo gravar o próximo dia 2 aí no dia 21 de setembro, tá? Para que você possa acompanhar aí. Beleza? Valeu, obrigado, né? Acompanha, segue, né? Se gostou, curte aí, segue aqui o canal que volta e meia tem uns vídeos legais. Valeu, até mais.